Tatuagem é pecado? E aí? Bom, na verdade sim e não, né? A gente vai tentar explicar mais ou menos aqui. Mas, na verdade, a única passagem da Bíblia que fala mais ou menos sobre isso é Levítico 19, 28, né? Que é o versículo mais usado por pastores, por presbíteros, né? Que fala: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tem algumas traduções até que falam: não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Mas o contexto onde isso foi escrito era porque naquela época, lá em Levíticos, existiam muitas religiões pagãs. E as pessoas, elas eram identificadas por essas religiões por causa de marcas na pele. Então elas faziam marcas na pele por causa dos rituais pagãos e eram reconhecidas por ser daquela religião pagã, por causa das tatuagens, por causa das marcas específicas que elas faziam. E é sempre bom, muito importante, sempre que a gente vai ler um texto bíblico, alguma coisa desse tipo, assim, a gente saber o remetente e destinatário, né? Exatamente. Por mais que a Bíblia seja atual, tem coisas que foram específicas para uma época, para aquele povo, por causa de coisas que aconteciam lá. Então, é importante a gente sempre saber remetente, destinatário, época, costumes daquela época, daquele povo para qual foi escrito aquele texto bíblico, né? E ler o contexto, né? Ler antes o que está escrito antes daquele versículo, depois não adianta você só ler aquele versículo sem saber para quem foi, o que estava acontecendo na época. Sempre tem que ler antes e depois. Não dá para pegar só um versículo isolado e tomar aquilo como verdade. Até porque tem ali em Levíticos mesmo, talvez, acho que no mesmo capítulo, que fala sobre não comer carne de porco, sobre o homem não fazer barba, como que é? O homem não pode cortar o cabelo arredondando a cabeça e não pode danificar a ponta da barba, ou seja, se o cara não faz tatuagem, mas ele corta o cabelo baixinho, raspa o cabelo ou faz a barba, ele tá já estaria pecando. Errado, de acordo com aquele capítulo ali, né? Alguns versículos antes. Então a galera usa muito esse versículo, mas ignora os outros versículos ali, porque esses outros versículos, por exemplo, ninguém hoje em dia acha que o homem cortar cabelo baixo é pecado. Sim. Porque aquilo ali se entende que era para uma determinada época. Mas a tatuagem daquele mesmo capítulo, o cara ainda traz pro dia de hoje, porque talvez seja conveniente pro pensamento dele, pro costume dele, pro meio em que ele está inserido. É muito mal interpretado, né? Mas assim, então, segundo esse versículo, que é o único da Bíblia que fala, a gente pode afirmar que seria pecado você fazer uma tatuagem para cultuar os mortos ou para participação de algum ritual pagão, né? Por exemplo. Eu acho que esse começo desse versículo já deixa muito seleto o que é a proibição ali, né? Ele começa, por causa de mortos. Exatamente. Então, seja qualquer proibição que fosse feita nesse capítulo, se diria a respeito por causa dos mortos. Então, Exatamente. se ele fala assim, por causa de mortos, não deveis usar camiseta branca. Então, se a tua motivação para usar uma camiseta branca é para homenagear um morto, então não use. Mas se não é essa, não tem problema, entendeu? Senão ele não especificaria que seja por causa do morto. Eu acredito assim, por exemplo, existem muitas pessoas que fazem tatuagem, por exemplo, o pai morre, aí depois escreve o nome do pai ou faz o rosto do pai. Você tá homenageando uma pessoa morta, por mais que seja um sentimento genuíno, eu acho que pra isso daí seria pecado, né? Mas assim, beleza, a gente já entendeu que para os mortos e para rituais não deve tatuar, mas e o resto, né? Como você falou que pode ser pecado e não, sendo que a Bíblia já excluímos. Eu acho assim que depende muito da tua motivação, né? O que tá fazendo você querer fazer uma tatuagem? Seria estética, seria pra simbolizar algo que é muito importante pra você, seria pra se rebelar contra os seus pais, né? Porque a gente sabe que tem muito adolescente que quer, que às vezes o pai proíbe uma tatuagem dele, aí que ele quer fazer mesmo. O pai fala, não, então agora eu vou ser o rebelde, vou ser o emo aqui todo, né? Porque quer... E essa questão da motivação, é legal a gente entender que ela pode ser aplicada a tudo. Até a coisa assim, que seja um mandamento de Deus. Se você faz com a motivação errada, você vai estar fazendo errado. Por exemplo, dízimo é um mandamento e tal. Mas eu dou dízimo lá porque eu quero, né? Como se estivesse fazendo um negócio com Deus. Troca, uma né? troca com Deus, como se fosse um negócio. Errado, entendeu? A ação em si tá certa, mas a motivação tá errada, então aquilo, se o teu coração tá agindo de forma errada, independente da ação,
já vai ser errado, né? Exatamente. E também, assim, você tem que sempre... Se você, por exemplo, é uma pessoa que mora com os teus pais ainda, você tem que saber o que eles pensam a respeito disso. Saber se eles concordam com o que você está fazendo, porque não importa se você já tem 30 anos, se você mora dentro da casa dos seus pais, você deve respeitar eles, é um mandamento bíblico. Vocês têm que honrar os pais de vocês. Eu mesmo, por exemplo, minha mãe, ela nunca foi muito fã de tatuagem, eu sempre quis fazer, só que eu sabia que isso era uma coisa que ia deixar ela chateada, eu ia estar me rebelando contra ela enquanto eu estivesse morando lá, e eu resolvi fazer uma tatuagem só depois que eu casei, quando eu saí de casa, que eu entendo que agora eu devo submissão ao meu marido, né? Meus pais já foi, embora eu respeite muito a opinião deles, eu devo submissão ao meu marido. E a gente entrou em consenso e ele concordou que eu fizesse, então eu acho tudo bem. Agora, se eu tivesse ainda na casa dos meus pais, a gente não recomenda que você faça se eles não concordarem com o que você está fazendo. Em primeiro lugar, você tem que seguir os mandamentos de Deus, né? Que é honrar pai e mãe. Então, assim, se com isso você passa a entender, não, mas pra mim não funciona a tatuagem, eu não gosto, não quero fazer e tal, não acho legal. Beleza, não faça, mas também tenha consciência de que você não pode com a Bíblia apontar uma pessoa que tá fazendo, entendeu? Porque rola muito disso de, eu não faço, mas vou apontar a pessoa que tá fazendo, entendeu? Você tá fazendo errado, você vai pro inferno. E a gente tem uma tendência muito grande a fazer isso colocando o nosso gosto pessoal em cima, entendeu? Porque daí a gente usa versículos que são um pouco neutros, que não dizem respeito exatamente disso, pra falar sobre isso. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Porque muito tudo, né? Muito pastor, eu já vi muito pastor falando sobre isso. Ou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode condenar qualquer coisa com esse versículo, entendeu? Você pode falar pra pessoa que ela não pode usar chinelo. Mas ela fala, não, eu posso, porque a Bíblia não condena. Você fala, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então, deixe sua opinião pessoal um pouco de lado e veja o que a Bíblia fala, né? E a Bíblia fala que uns comem carne, outros legumes. O que come legume, não fale do que come carne. E o que come carne, não fale do que come legume. Eu acho, além de você se preocupar com os pais, também você tem que se preocupar com o tipo de igreja que você frequenta. Porque, assim, se você frequenta uma igreja que é super tradicional, não vou citar o nome de igreja, mas assim, uma igreja tradicional. Você sabe. Que você sabe, você que tá nessa igreja, você sabe que igreja que é. Mas assim, vai ter um monte de pessoas mais velhas lá que condenam isso, que vão se sentir ofendidas. Você tá dentro de uma igreja assim, você congrega lá porque você quer. Por que você vai fazer algo que é contra a doutrina da sua igreja? Então, assim, Paulo, em 1 Coríntios 8, ele fala sobre a carne sacrificada pelos ídolos lá, né? Que naquela época as pessoas, alguns falavam que comer a carne sacrificada pelos ídolos não era pecado, outros falavam que era, né? Então ficava aquela confusão. E ele falou: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E mais pra frente ele fala: portanto, se aquilo que eu como, que no caso era carne, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne para não fazer meu irmão tropeçar. Isso significa o seguinte: por exemplo, eu tenho convicção que tatuagem não é pecado. Tenho embasamento bíblico pra isso. Na minha cabeça tá confirmado que tatuagem não é pecado. Mas tem um coleguinha meu aqui, um irmãozinho que é novo na fé, e essa pessoa ela não sabe se isso é pecado ou não, ela tem muita dúvida sobre isso. Só que ela fala assim: a Ana, ela é crente e ela tem tatuagem, então eu vou fazer porque se ela é crente e tem tatuagem, então significa que não é errado. E daí depois que essa pessoa faz, ela pensa: ai meu Deus, mas será que é mesmo? Agora eu já fiz. E daí eu acabei fazendo aquela pessoa pecar, porque a Bíblia diz que se você faz algo contra as suas convicções, você tá pecando. Aqui, como diz Paulo, se eu for fazer algo, por exemplo aqui, né, no próprio versículo fala: se eu for comer a carne, vai fazer meu irmão pecar, então eu nunca mais vou comer. E você tem que pensar no teu ambiente, né, na tua rede social ali, na tua igreja, nos teus amigos. Você tem que pensar, você tem que dar o exemplo, né? Então se você for fazer uma tatuagem, mas for fazer outra pessoa pecar, então não faça. Você tem que pensar em tudo isso antes de fazer uma tatuagem. E também o desenho, né? Porque a questão do desenho é bem complicada, porque a origem da tatuagem, a gente sabe que não se originou ali, tipo, no meio cristão. Então a maioria das tatuagens, principalmente as tradicionais e tal, são carregadas de significado. Sim. Então, se você é convicto de que isso pra você não vai te fazer pecar, não vai gerar atrito dentro da tua casa, dentro da igreja
em que você congrega, está decidido a fazer, pesquise muito sobre o significado do símbolo, do desenho. Às vezes você olha um desenho tradicional, então você acha que, não, todo mundo faz, é tranquilo. Pra mim significa... Eu já vi casos de amigo assim, falar, eu vou fazer tal desenho. Daí eu falar pra ele, vamos ver o significado aqui. E daí a gente vê ali que o significado é ruim. E daí a pessoa, sabe quando quer se enganar? Ela fala, não. Ela tenta maquiar de alguma forma. Faca pro tradicionalismo ali significa que é morte. Mas pra mim significa vida. Entendeu? Tipo, cara, não queira maquiar. A pessoa tenta se enganar, né? Entendeu? Não tem que se enganar. Veja o significado, né? Pesquisa bem. Então, e outra coisa, talvez pra você encare a tatuagem como pecado, ou por causa do meio em que você vive, você vê que não é bom. Mas você já tem uma tatuagem, talvez. Você fez uma tatuagem e percebeu que isso é errado depois de se converter, né? Antes você não tinha essa consciência. Não se sinta culpado pelas coisas que passaram, né? Você tem que lembrar que quando você aceitou Jesus e se batizou, você é uma pessoa nova, aquela outra pessoa não existe mais, e você deve conversar com o pastor da tua igreja, né? Até porque assim, a galera sempre fala, tatuagem é algo eterno. Realmente é algo eterno, mas se aquela tatuagem, você ter feito ela foi um pecado, não significa que o pecado é eterno teu, entendeu? Você foi perdoado daquele erro, tanto quanto foi perdoado de outros erros. Então não deixe o diabo usar isso pra te acusar, entendeu? Peça perdão pra Deus, se for o caso, né, de um símbolo satânico ou coisa do tipo, você não quiser cobrir, peça pra teu pastor orar com você sobre aquela tatuagem, para que ela não tenha mais efeito nenhum sobre a tua vida. Exatamente. E bola pra frente, cara. E assim, gente, se vocês estão assistindo esse vídeo, significa que muita gente já sabe, a pessoa quer fazer a tatuagem, a pessoa tá decidida a fazer a tatuagem, só que ela tá tentando buscar coisas para provar que ela está certa. Por exemplo, assim, você tá vendo esse vídeo para que a gente fale, não, tatuagem não é pecado, faça. Só que não é a gente falar isso pra você que vai fazer você fazer, porque você já tá decidido. Eu acho assim que você tem que orar pra Deus e pedir pra Ele acalmar o teu coração. Se você sentir paz na tatuagem que você vai fazer, faça. Entendeu? Mas isso você não tem que seguir, tipo, a gente falar, tatuagem é pecado ou não? Você vai saber. Você orando, você com o teu relacionamento com Deus, Ele vai te dizer na Bíblia, nas suas orações, o que você deve fazer. Até porque assim, se alguém chegar pra mim e falar assim, Davi, eu devo fazer uma tatuagem? Eu vou falar, não. Porque se você tá me perguntando, é porque você já não tem convicção. Exatamente. Entendeu? Então, se torne convicto de fazer ou não fazer. Se tem dúvida, não faça. Não faça. Se não tem dúvida, se é convicto, então faça isso com paz no coração. Sim. E é isso aí, gente. E a gente não tá aqui, como a Ana falou, né, pra passar por cima da palavra de nenhuma autoridade na tua vida. Então, se teu pastor fala pra você não fazer, se você mora com os teus pais, eles falam pra você não fazer, cara, não vá usar esse vídeo pra confrontar teu pastor, teu pai. E como a Bíblia fala, né, rebeldia, ou pecado da desobediência, né, é como o pecado da feitiçaria. Em 1 Samuel 15:23. Você pode não estar cometendo outros pecados, mas acabar caindo nesse pecado. Então tome muito cuidado. E é isso aí, que Deus abençoe vocês, que esse vídeo edifique a vida de vocês. E sim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.